demonstrar que o trabalho, de fato, é um instrumento eficaz para o progresso social. E por que vocês acham isso? Levanta a mão que nosso amigo vai correr até aí um pouquinho. Se eu não tivesse sido facilitador, eu ia correr para ver se eu queimava um pouquinho aqui o que o Covid me deu e eu ainda não perdi. Concordam com a afirmação que eu fiz? O trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social? O que é que vocês pensam? Os desencarnados não valem, só os encarnados. Porque os desencarnados só eu escuto. Mas um preâmbulo, né? Eu já dei a aula aqui, mas é a mesma coisa. Quando a gente pede uma opinião, pessoal, se sinta completamente à vontade. Você pode aqui dizer assim, olha, porque eu acho que o cenário azul da cana estimula quem trabalha no canavial para produzir mais cana. A questão aqui não é se alguém está certo ou está errado. O que é que vem à mente? O que é que mobiliza internamente? Para que a gente possa fazer uma aula um pouquinho mais rica aí com a participação de vocês e, às vezes, saindo dos elementos que, se você ler o livro, você já acha lá. Entendeu? Então, é por isso que eu gosto quando vocês participam, porque facilita isso. A gente extrapola o que está no livro. Então, vamos lá. De novo, a mesma pergunta. O trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social? Por quê? Só um minutinho aí. Sim, porque gera propósito, gera ordem, gera mérito. O trabalho termina funcionando como um senso de propósito para a vida. Quem mais? Olha, a galera masculina está ganhando. A feminina tem que se posicionar também. Tá vendo? Ó. Vou problematizar. O trabalho não como único instrumento, porque o excesso de trabalho não traz progresso, e sim regresso. Pronto, minha amiga traz o seguinte contexto. Opa, tem mais uma? Perfeito, dê para ela ali. Bom. Eu entendo que o trabalho, ele traz, sim, progresso social, porque cada um vai contribuir de uma forma e vai impactar na vida do outro, né? Eu, por exemplo, sou professora, então eu acho que eu impacto muito a vida dos meus alunos, mas eles também impactam a minha. Então, eu acho que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social e pessoal. Quando nós vamos olhar, então, que nós fomos seres criados não para viver isolados, mas em comuna, em agrupamentos, o que é que a gente vai compreender? Qual a influência da minha atividade nessa comuna? Tá? E em que essa comuna também me influencia, porque é uma mão dupla, que foi o que você buscou trazer aí na sua fala. E dessa nossa atuação, uma das principais é o trabalho, porque nós levamos aí 8 horas, pelo menos, de nossa vida dentro daquela atividade. E, por vezes, estamos muito mais tempo com um colega de trabalho do que com um parceiro conjugal em casa. E aí, a pergunta que fica muito interessante é porque o que é progresso social? Tá? O trabalho, para trazer progresso social, uma das coisas é que o trabalho precisa ser algo em um status constante de evolução contínua. E aí é onde é que eu vejo o retorno, como você tinha colocado, o elemento de propósito. Como funciona o trabalho para mim enquanto propósito. Porque a depender de como funcione enquanto propósito, ele vai ser para mim uma ferramenta de autobalizamento. Então é o próprio trabalho que faz com que eu, me balizando através dele, me impulsione a ir melhorando. E se eu vou melhorando o meu trabalho, e eu vou melhorando aquilo que a comuna recebe, e da mesma maneira, se outros melhoram, isso vai melhorando, termina transformando-se em uma escalada de progresso social. Agora, uma das coisas e qual é o limite? Certo? Porque foi o que ela trouxe. Se for demais, tá? Então, qual é o limite? Uma das coisas que eu acho que precisamos olhar, uma das coisas que eu vou trazer em um dos slides aí presentes, é o quanto eu deixo de ser quem sou para ser o trabalho que faço. Então, aí eu me despersonalizo, porque eu me torno a figura do trabalho. Então, qual é o peso disso? Eu vou trazer um pouquinho mais na frente para a gente dar uma levantada aí nesse contexto.
Mas, vamos lá. Como objetivos específicos, teríamos esses 5 tópicos. Os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e as desigualdades existentes são sua consequência. Porque quando se falava, então, em sistemas sociais e econômicos, o que é que a gente vai começar a perceber? Quem é que está na base de tudo isso? O próprio ser humano. Então, vamos bolar um sistema fantástico de equidade, certo? A questão é que o indivíduo que vai estar inserido naquele sistema, ele não olha como tal. É tipo, eu consigo jogar pedra no político porque rouba a merenda escolar da criança. Contudo, no meu trabalho, se eu puder levar o papel ofício que eu uso para minhas filhas imprimirem, eu ponho e levo. Eu, quando faço essa colocação, não estou colocando como igualdade de peso ou de intensidade, mas como similitude. Para que a gente não pense que isso são coisas, coisas diferentes. São coisas semelhantes, com impactos e amplitudes específicas. Mas são coisas semelhantes, porque o que é de semelhante não é o valor do que eu roubo, do que eu levo. É o que é que me mobiliza internamente para me permitir fazer aquilo. Certo? Segundo tópico, sim. E aí onde é que nós vamos ver? Quanto mais liberdade há, mais fácil fica. Quando a gente vai olhar os regimes totalitários, seja de que modalidade for, direita, esquerda, centro, embaixo, em cima, mas todo regime totalitário, ele vai tender ao quê? Para se manter, usar da força para calar o outro. Isso vimos através da história, em regimes tanto de direita, de esquerda, militar, não militar. Quando você olha qualquer regime totalitário, ele vai ter esse elemento. A gente diz assim, mas alguns vão dizer sim, mas o outro regime que tem liberdade, não é liberdade. Eu não posso comprar o carro que eu quero, eu não posso morar onde eu quero. Ou seja, ao falar da necessidade de liberdade, não estamos saindo do zero, ou quase zero, para a plena. O que estamos falando é qual dos dois ainda dá ao indivíduo a liberdade de expressão. Se nós voltarmos aí a 3 décadas atrás, o juiz em casa assediava sexualmente a empregada e não ia dar nada, certo? Nem sequer ser trazido a público, ser colocado num questionamento. Hoje não. Hoje não precisa de fazer isso, basta ele chegar no caixa de supermercado e na hora que ela estiver passando, ele dizer, sua negra, você é lenta demais, parece uma preguiça. Ele será processado por isso. Então vamos começar a ver que começa a apresentar mudanças. Mas, Fernando, não acontece ainda do jeito que eu queria ser assim. Sim, não acontece isso porque é um processo. E esse processo não está por causa do juiz, não. É que quando vamos falar, então, dentro dessa temática de progresso social, é assim, você pega a criatura que mora na favela, ela estava desempregada, ou ganhava só o salário mínimo, e ela recebe uma promoção para ganhar 2 salários mínimos. Sabe o que ela vai fazer? Lógico que tudo que eu estou falando são estereótipos, né? Vai comprar aquela televisão de 70 polegadas que quase não cabe na parede do barraco, e agora todo mundo vai ter que escutar o som da televisão dele nas alturas na hora que ele estiver assistindo o que ele quer, porque não consegue respeitar o outro. Então não é uma questão de classes, é uma questão do contexto do humano. Aonde a gente vai falar que existe uma classe mais alta que oprime a classe inferior. Eu, na prática profissional enquanto médico, às vezes passo lá medicações que é o Estado que libera, que tem um folheto especial que é emitido a cada 3 meses, e aí, na hora da receita do mês, a água caiu, borrou, o carimbo, quem está lá, simplesmente eu não vou dar. É alguém tão simples e pobre como aquele que está indo pegar. Agora, essa mesma pessoa, quando é para o parente, para a tia, para o cachorro periquito, ela, sem nada, apanha e dá. Então, essa questão de se colocar sobre o outro, por estar no lugar de poder, transformando o outro em um elemento submisso, não é uma questão de classes. Não é apenas a situação entre a classe mais favorecida e a menos favorecida. Você vai encontrar isso em todos esses locos. E aí, por isso, essa descrição aí colocada das desigualdades
como consequência desse contexto do humano e não exatamente uma questão do tipo de sistema. O trabalho é uma necessidade e sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Se formos olhar lá atrás, quem puxava às vezes as carroças eram humanos. Depois passaram a ser animais. Depois passaram a ser tratores. Então vai diminuindo o nível com que o humano está lidando com aquilo. Contudo, algo que eu questiono quando a gente fala nisso, né? Que a natureza do trabalho está relacionada ao nível de evolução do ser humano, no shopping, naquela praça de alimentação, né? Se eu tiro a minha bandeja e todo mundo tira, eu estou tirando o emprego talvez de 2 ou 3 serventes de serviços gerais. Que sem emprego vai ser mais um dentro dessa bola de desempregado, também assaltando na rua. Então a questão não é só que a melhora, mas sim, tudo bem, me dá uma opção melhor. E qual é o espaço que eu estou abrindo para que esse profissional encontre engajamento? Por exemplo, atualmente nosso país, para se aposentar, daqui a pouco vai ter que fazer exumação cadavérica, né? Você faz exumação e aí você dá aposentadoria para a criatura. Aí você pergunta agora, uma pessoa de 50 anos, né? Homem ou mulher, concorrendo no mercado com o de 25 ou 30, vai ser dado lugar ao de 25 ou 30, com raras exceções. Então, como é que eu quero estender o tempo apenas dizendo que pode ficar mais tempo, quando a disputa no mercado de trabalho ela é desigual? Quando nenhum movimento é feito para que também se valorize e se possa qualificar esse profissional. Então, são esses elementos que eu trago para a gente poder refletir quando falamos desse tópico. É inevitável o progresso e o único destino imutável do que existe. O que é que vocês acham disso? O progresso, de fato, é inevitável ou não? Quem disse sim precisa dizer um porquê, pelo menos para a gente fazer uma salada aqui com alguma coisa. Eu acho que sim, porque o ser humano, o nosso espírito não evolui, né? Sempre está em constante evolução. Nosso amigo ali também atrás. Se não existisse o progresso, a gente ainda estaria no meio com os homens da caverna. Se o quê? Se não existisse o progresso, a gente não estaria hoje conversando como os seres mais evoluídos, ainda estaríamos como os seres da caverna. Agora, a gente só evolui ou o inverso é possível também? Também? Que condições? Como? Condições extremas, selvageria, alguma coisa desse sentido. Evoluir daquele estado para um mais primitivo. Minha amiga ali também, que citou. Uhum. Professor, eu vejo o progresso aí não como algo positivo que vai acontecer, e sim com as coisas precisam mudar e as coisas vão estar imutáveis, né? Um destino imutável é o progresso, não necessariamente para algo bom. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser bom para mim, ruim para você. É genérico. A questão é que as coisas continuam e nunca vão parar de acontecer, mudar, enfim. Até quem encarna, quem desencarna, enfim, tudo isso. Ok. Quem mais? Concorda ou discorda? E aí, galera do fundo? Ninguém? Aqui. Eu vejo esse progresso aí como uma questão de aperfeiçoamento. E aí bate com o dela, porque nem sempre o que você aperfeiçoa é algo positivo ou negativo. Às vezes vai ser positivo, outras vezes vai ser negativo. E você fala sobre o contrário, sobre você regredir. Eu vejo muito a situação, hoje em dia, do mundo, do nosso país. Por exemplo, nosso país, mais precisamente, a gente sempre foi um povo muito unido. E hoje em dia, em decorrência, por exemplo, dessa pandemia, as pessoas estão se dividindo, né? Em vez de se unir para um bem comum, que é para recuperar a saúde de todo mundo e tentar buscar as armas que tem para poder salvar, né, as pessoas. E hoje em dia as pessoas resolveram se degladiar. Então, eu acho que isso é um bom exemplo de Involução. A pergunta que eu faço é, na realidade, evoluímos ou apenas o que acontece para revelar
o estado em que verdadeiramente estamos e que nós estávamos fantasiando. É tipo aquela relação, olho para meu amigo, me apaixono por ele e digo, a cada metade da minha vida. E vou colocando sobre ele todas as minhas aspirações. Isso é verdade? Mas se não for ele, for sobre minha amiga ali, todas, olhasse aquela mulher perfeita, isso é verdade? São projeções minhas, que pode reverberar, como ela falou. Sim. E o que é que reverberou? Eu vejo nela o que quero. E ela, vendo em mim o que quer, uma afirmação do que ela imagina que eu estou dizendo que ela tem, ela vai fazer a mesma coisa. Aí a gente começa a comer 1 quilo de sal juntos. Aí eu sou hipertenso e eu só como um pouquinho sal. Então vai demorar pra caramba. Ao término desse pacote de sal, eu já não haverei tanto como eu estava vendo antes, e ela não vai dizer sim quando eu falar do jeito que falava antes. Tá? Então, por que nós vamos começando a nos revelar? Então, onde eu acho que isso, de fato, é um destino imutável, é porque os desafios vêm não para nos jogar para baixo, mas para nos revelar aonde estamos. Para dissolver a nossa fantasia. Certo? Como a fantasia que existia, que poderíamos eleger um governo que fosse determinar a igualdade social. Isso é fantasia, caiu no mundo. Certo? Porque o problema é o ser humano. O próprio ser humano. Então, o que é que vai acontecer? Os problemas apenas nos revelam. Então, a questão de dizer que não evolui é porque, normalmente, quando achamos que estávamos num patamar mais elevado e evoluímos, a questão é que não estávamos naquele patamar mais elevado. Nós nos achávamos naquele lugar. Tá? Por causa das circunstâncias, das questões, é igual aquele que diz assim, como é? Homossexualidade é algo normal. Aí na hora que ele tem um filho, certo? Ou uma filha, como transexual, quer fazer a cirurgia e mudar, ele começa a tirar os cabelos, porque uma coisa é você advogar com aquilo que está fora, outra coisa é com o que está dentro. Então, como é? Ele evoluiu, porque ele tinha um discurso tão bonito? Não. A questão é que o discurso dele era pautado em um nível de contexto, e não no outro. Então, aquilo apenas revelou. Agora, lógico, uma das colocações que vocês fizeram, algumas mutações e algumas evoluções vão causar extinção. Por exemplo, máquina de datilografia é uma coisa extinta. Minha filha, quando viu aquele LP, porque aqui a galera dá para falar de LP, né? Aquele LP pretão, certo? Ela perguntou, meu pai, o que é isso? O telefone com aquele dial rotativo, sim, meu pai, como é que liga nesse negócio? Então, lógico, a evolução pode levar à extinção de determinados aspectos porque se tornaram obsoletos. Tá? E aí, da mesma maneira que nós estamos falando de coisas, vamos começar a falar de linhas de raciocínio. Algumas delas começam a se tornar obsoletas. Ou seja, você fazer brincadeira, depreciando o outro, era normal. Então, você fazia determinadas brincadeiras, vamos voltar só 2 décadas atrás, e era plenamente normal. Hoje, isso já começa a ser aceito e visto na sociedade como uma agressão ao outro. Tá? Então, a gente pegava o gaguinho sofria dentro da sala de aula. Hoje, se você tratar o gaguinho desse jeito, certo? Além de ser bullying, é discriminação. Você responde por isso. Então, vamos começar a notar que, mesmo aos poucos, certo? A sociedade vai se transformando a partir desses movimentos. E por isso que um destino imutável, certo? Quanto a esse processo inevitável do progresso. Agora, o espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marca a época. Como é que vocês veem isso? De fato, o espiritismo faz essa mudança toda, marca ou não marca a época? Como é que é esse negócio? Rapaz, essa máscara vai me matar. Se eu der um constipio, pode tirar a máscara que depois de 10 minutos eu estou voltando ao normal. Eu acho que, na verdade, assim, ele trabalha, né, com
com ajuda ao outro, com você ser mais... a palavra me fugiu, mas assim, ajudar o outro, trabalhar para o outro e fazer alguma coisa para o mundo. E isso acaba... Outras religiões fazem a mesma coisa também? Sim, mas... Então, qual seria o diferencial do espiritismo? Tem algum? A minha visão, o que eu tenho, né? Aqui é uma coisa que eu vejo mais natural, uma coisa mais... Não é aquele negócio, você tem que vir aqui e doar o dízimo, que não sei o quê, alguma coisa assim. Então, assim, é uma coisa que vem de dentro de você. Ele te toca, né? Ele quer te mostrar que aquilo é uma coisa boa de se fazer para você evoluir. A gente buscando, os espíritos buscando sua evolução, né? E vão melhorando e a sociedade vai melhorando, e acho que é isso. Ok. Que mais? O que é que enxerga no espiritismo como diferencial? Eu acho que o maior diferencial foi o que a gente percebeu domingo aqui, né? Que é exatamente a gente ter plena certeza da imortalidade, né? do espírito, e que a gente está aqui e a gente precisa agregar e fazer e produzir e vigiar pensamento, ação, o que a gente está fazendo, porque não acaba aqui, né? É a imortalidade desse espírito. A gente tem que pensar nessa... Porque muda todo sentido, né? Todo sentido de uma existência muda a partir dessa percepção de que o espírito, ele é... Agora, se eu trouxer a ideia, aquele líder de falange sabe que está desencarnado, miseravão, e diz, oba, agora é que eu posso aprontar, minha vida não tem limite. E aí, por que nele não transformou? Pessoal, quando eu perguntar alguma coisa, sinta até vontade, se não quiser comentar, é só de trazer uma interrogação a mais para a gente. Eu não entendi sua pergunta. Vou repetir de novo. A ideia de que sabendo que não se morre, tudo fica mais fácil, tudo fica azul. Eu estou dizendo, não estou dizendo que você disse isso, não. É nessa ideia de que saber que eu sou imortal, tudo muda. Os chefes de falange espirituais, desencarnados, né? Que governam também do lado de lá, fazem miserinhas do lado de lá, sabem que estão desencarnados. E aí, o que é isso? Ou será que não sabem que estão desencarnados? Para que então a ideia de saber que a vida continua, ela é um elemento de diferenciação, mas em que sentido? Apenas por saber que eu continuo vivo? Eu falei assim que o espiritismo, para mim, foi a única, eu já conheci muitas, né? Que me deu esse sentido, que a minha vida ela não termina aqui, que a minha vida ela é eterna e ela é contínua, e que eu preciso pensar nisso não com essa finitude, né? Isso foi muito marcante quando meu pai faleceu, né? A gente não é daqui, a gente é do Sul, e meu pai era extremamente preconceituoso, racista, uma série de coisas. Quando ele morre, e que eu não tinha essa perspectiva, eu falo, meu Deus do céu, fim de tudo, porque meu pai morreu com todas essas questões, e aí a igreja católica, que era a qual a gente frequentava, dizia, fim, acabou, o que ele fez foi ali só, entendeu? Então, quando eu entro no espiritismo, que eu tenho essa percepção, meu coração até se aquieta, porque eu sei que a gente está numa progressão. Então, a pergunta que estava feita ali, assim, qual é a diferença que você falou, né, daqui do espiritismo para outras religiões? Eu penso que essa, para mim, é maior. Tem uma coisa na observação dela fantástica. É porque, assim, qual a finalidade da gente ficar pegando informações e arrumar na prateleira? O que é que eu acho arrumar na prateleira? É eu ditar o que é melhor para os outros. É eu ditar aonde é que isso transforma os outros. É interessante quando eu olho para aquilo e pergunto o que é que isso transforma em mim. Se vocês assistirem essas 20 aulas e todos os elementos levantados, sirva para você se questionar e não para você apontar, será de um despertar incomensurável. Porque, veja, quando você vai colocando, você vai falando em mim, meu pai, o momento que eu passei, o momento que eu vivi, porque é isso que falta. Porque a gente, normalmente, nós nos colocamos como aquele que resolve o problema do outro na nossa mesa de laboratório. Se temos um irmão, uma sogra, uma cunhada, nós criticamos, falamos como resolver, dizemos que o outro não faz porque não quer,
Porque é fácil pegar o problema dos outros, botar na nossa bancada e resolver. Porque a gente vai lidar apenas com aqueles aspectos que nós enxergamos. Contudo, o próprio indivíduo, ele lidar com toda a sua totalidade. E por isso as dificuldades, que a gente começa a dieta na segunda e termina na terça. Ou pensa na segunda, comendo café da manhã e no almoço já foi embora. Então, a necessidade de trazer para si. Porque a pergunta não é o que é que essa sociedade faz que não somos melhores. A pergunta é o que é que eu posso fazer para que essa sociedade seja melhor. Mas, Fernando, essa sociedade é um inferno, é um cão. Sim, sobre mim. E sabendo que ela é assim, eu, que agora já estou mais desperto, não estou matando qualquer um por qualquer coisa, como eu já fiz em outras vidas, não estou fazendo um monte de besteira, porque eu já estou mais desperto, sabendo que essa sociedade que eu encontro hoje ainda é melhor do que a anterior, porque evolui progressivamente, muito distante de onde eu queria. A pergunta é, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio? E aí vamos entender o sentido de trabalho como um elemento de transformação social, porque no momento que, em vez de eu querer dar aquela sopa, dar aquele pão, certo? Levar o agasalho para o lar de idosos, isso é dever. Dever. Se eu tenho, por que não partilhar? Agora, eu gostaria de uma caridade diferente. No seu trabalho, busque dar o melhor de si. Busque no seu trabalho atender o outro, não como se estivesse fazendo um favor para ele, mas vendo ele como como é que a gente chama? Fagulha divina. Vendo Deus nele. Vendo nele um espírito tal qual você, que pode estar no nível mais inferior ou mais superior, mas que não importa. Então, em vez de dar o pão, que é fácil dar o pão, dê o pão da compreensão. Dê o pão da tolerância. Dê o pão da flexibilidade e contextualização, para não ser você apenas aquele que tipo aquele asno que vive com as viseiras do lado e só segue, em teoria, ali a norma. Então, falar de trabalho para mim nesse sentido, quando eu peguei a sua fala e dizer que trouxe para si, é que quando começamos a trazer para a gente, vamos entender isso aqui, ó. Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, mas nos fez perfectíveis. O que é que o nosso irmão Agostinho fazia ao final de cada dia? Olhava para trás e perguntava para si mesmo o que ele poderia ter feito melhor e não fez. Se nós pegarmos o grande apóstolo convertido, Saulo, que se transforma em Paulo, ele dizia, faço muito mais do mal que não quero do que do bem que quero. Quando eu estou descrevendo isso, é que ele sentia a própria sombra quando refletia sobre suas próprias atitudes. O que é a própria sombra? Aquilo que ele fazia, atuava e não enxergava. Mas o patamar da reflexão sobre as próprias atitudes fazia com que aquilo que estava incólume, porque ele não enxergava, se tornasse o quê? Claro e nítido para ele. E a partir daí, ele pudesse fazer esse movimento de mudança. Então, quando eu olho dessa forma, olhando para isso aqui, aí eu vejo o trabalho, que eu gosto desse símbolo da mão fechada, certo? Para nos convidar a olhar o que é que nós vamos fazer. Porque, veja, isso aqui é uma célula anucleada. É uma célula mitocôndria, célula. Que depois vamos ter a nível de evolução uma célula nucleada. E depois, células se unindo e formando tecidos. Tecidos formando sistema. Tudo isso só acontece por causa do trabalho. Porque vocês concordam que desde aqui há trabalho? E aí, quando nós vamos caminhando até aqui, há trabalho. E aí nós vamos conseguir conceber que tudo que existe está em contínua evolução. O universo, os mundos, os seres, tanto os animados quanto os inanimados, isoladamente ou em conjunto. Então qual é a função da minha atuação na sociedade nesse processo? Porque qual é a célula do nosso tecido social? Se formos usar isso daí como exemplo. Qual é a célula da nossa sociedade?
essa máscara mata um. Qual é a célula da sociedade? Hein? O ser humano é um dos elementos, ele vai formar uma célula, que essa célula é a célula da sociedade. Que o nosso amigo Chicão, e eu gosto muito dessa frase dele, disse que colocaria um tabuleto na entrada de todas as casas, para que antes de você abrir a porta, você olhasse ali e entendesse a seguinte frase: amai-vos uns aos outros. Se você aprende olhando para a tabuleta e se comprometendo com aquilo, ao entrar em casa, amai-vos uns aos outros, esta casa é o núcleo, é a célula familiar. É a célula da sociedade. A família é a célula da sociedade. Então, se ali dentro você pratica e assume isso, você vai tender a reproduzir fora dali a mesma coisa também. E aí vamos começar a entender o trabalho, não só como trabalho para o ganho financeiro, mas todo esse espectro aí que eu estou buscando aí trazer como possibilidade. E o que é que ele vai descrever? Que nós somos feitos espíritos simples e ignorantes. Por isso, essa é o nosso elemento inicial, para nos tornarmos complexos e experientes. Armazenar as informações, como aquele que diz, ó, questão número 123 do Livro dos Espíritos, a página 254 da edição tal do livro tal. Não estou desmerecendo quem tem isso, que às vezes é capacidade de memória mesmo, né? Mas uma coisa é utilizar isso como livro arrumado na estante. E outra coisa é eu fazer o seguinte, quando eu faço um questionamento a vocês, que vocês, em vez de falar com base na fala de alguém, vocês falam com base no que vocês sentem e pensam. Mas, Fernando, na realidade eu passei a pensar aqui, no dia que eu cheguei aqui, e vi Nil falando sobre tal assunto. Não é que eu pensei a partir daquele momento, mas aquilo coagulou em meu psiquismo uma forma de entendimento. Você não precisa citar pararará segundo Nil. Não. O que foi que você absorveu disso? Integrou disso? Descreva nas suas palavras, no seu jeito de ser. Para quê? Porque é aquilo que nós integramos a nós que vai fazendo essa diferença. E isso vai acontecer através de diversas encarnações. Então, eu às vezes vou achar que estou extremamente evoluído, certo? Eu sou o tal, facilitador, palestrante, com qualquer outros títulos que vocês coloquem aí, doutor, mestre, pós-doutor, e estava tudo uma maravilha. E aí, na hora que a vida me coloca frente a frente a um desafio, eu estou ali me debatendo como peixe fora d'água. Porque às vezes eu trabalhei nas aquisições do ter, em vez de ter trabalhado nas aquisições do ser. Porque é algo fácil de falar e difícil de fazer. Porque esses limites não são tão exatos, são tênues. E aí cabe a cada um fazer esse próprio mergulho para perceber isso. E aí o que é que a gente vai entender? Essas mudanças nas diversas encarnações em diversas dimensões existenciais. Porque a gente só aprende quando está encarnado? Não. A gente aprende em toda a vivência. Essa vivência no corpo é uma vivência espiritual. Quando desencarnamos, vivência espiritual também. Tem trabalho do outro lado. O que é que vocês acham que seria o paraíso para cada um de vocês aí? O que é que você imagina que seria o paraíso? Desencarnou, você vai para o paraíso. Seria o quê? Galera do fundo, contribua um pouquinho. Simples. O que é que seria o paraíso para vocês? Desencarnou, paraíso. O que é que vem na cabeça? Para você. Bora, meu povo. Ninguém. Ah, sim. O representante da bandeira feminina. Traz a sensação de paz, né? Tranquilidade, sem problemas, sem preocupações, sem sentimentos negativos ou ruins, sem acesso às nossas sombras. Para mim é algo assim. Perfeito. Quem mais quer contribuir também aí? O que é que seria um paraíso para você? Ninguém mais? Cá para frente.
Para mim, é assim, um pouco do que ela falou, que é um ambiente de calma e tranquilidade, com zero de relógio, zero de corrida contra o tempo, porque para mim é o que mais me impacta no meu dia a dia, essa corrida louca que eu tenho com o tempo. Um monte de coisa para fazer com pouco tempo. E a gente não consegue nessa correria experienciar, né, sentir, né, saborear as coisas que a gente está vivendo, é no atropelo da coisa. Mais alguém? Mais um. O que é que a nossa sociedade vive como um paraíso? A gente começa a trabalhar na segunda, para quando chegar na sexta dizer o quê? Sextou! Parece que a finalidade da semana é sextar. Ou seja, o sextar é acabar. Porque parece que não há prazer no trabalho. Só há prazer naquilo que não é trabalho. A gente termina as férias, começa a trabalhar, já pensando em quê? No primeiro dia das férias? Então, dá para notar que esse modelo tem algo que não bate. E veja como nós automaticamente vivemos dentro dessa modelagem. Vocês conhecem já um termo chamado discriminação, né? Estrutural, né? O machismo estrutural. Ou seja, quando aquilo já está tão entranhado que você faz no automático e nem sequer se percebe. Dá para perceber que é isso que às vezes vai rolar? Tá? Então a gente começa no sextou. Começa esperando as férias. Então, afinal, qual é a relação que você tem com o trabalho? Para que esse trabalho corresponda àqueles 5 objetivos específicos que foram colocados ali. Porque é uma questão pessoal. Qual é a sua relação com esse trabalho, com isto? Então é o seguinte, no paraíso, trabalho não existe. Existe descanso, paz, harmonia, equilíbrio. Trabalho não existe. Eu não vejo uma descrição do paraíso onde diga, olha, tem trabalho. E a gente entende aquela frase que diz, o trabalho edifica o ser humano, o espírito. Então, na realidade, o que é que nós estamos chamando de trabalho? E o que é que nós estamos chamando de paraíso, no qual o trabalho inexiste? Se eu pegar minha filha, hoje tem uns 15 anos, eu pegar a pequena e dizer assim, olha, Biazinha, estude bastante, se esforce, porque você vai conseguir uma colocação profissional na qual você não vai precisar lidar com chefes incompetentes, subordinados incompetentes, com pessoas que não valorizem a sua qualificação. Você vai conseguir, então, você vai conseguir um grupo de trabalho sem atritos, porque todos vão compreender ali a equidade de cada um, porque é difícil se constrói só com engenheiro, tem que ter o peão também. Olha, minha filha, nessa vida você vai conseguir, então, um espaço onde você vai acordar e não vai ter problema. Eu estaria sendo sincero com ela. Se nós vamos entender que quando desencarnamos, a gente, por desencarnar, transforma alguma coisa, alguém porque desencarnou mudou alguma coisa? Então, o mundo que nos espera é qual? Então, na realidade, o que é paz é não ter problemas ou aprender a lidar com os problemas sem tanto enviesamento, sem assumir estereótipos, mas, na realidade, compreendendo que faz parte do processo o atrito. Eu não acredito em paraíso sem atrito de pessoas. Nós não pensamos igual, nós não vemos igual. Agora, a diferença é como esse atrito vai ser elaborado. Como vai ser elaborado? Vocês já imaginaram como você tornar um diamante pedra bruta em uma pedra trabalhada sem um atrito? Agora, é aquela história do mau combate e do bom combate. Então, para mim, o paraíso é um local onde o trabalho continua. Eu passei por uma experiência, uns 14 anos atrás, de um AVC hemorrágico. E deitado na UTI, uma hora eu desdobrei, me vi desdobrado no meio do corredor, com mais 2 espíritos tratando um outro. Eu olhei, procurei o tal do fio de prata, né, e não achei. Aí a minha primeira pergunta para ele foi... o que é que tem para fazer? Ele perguntou por quê.
Eu fiz, pelo que eu vi, eu desencarnei, não achei o tal do cordão de fio de prata. Ele fez, olha para o outro lado. Do outro lado eu vi o box onde eu estava, as pessoas que estavam lá, né? E aí, fez, então, e o que é que eu estou fazendo aqui? Aquilo que você sempre fez, certo? Sempre tem o que se fazer. Mesmo que eu possa pegar e dizer isso, Fernando, isso não foi um desdobramento de uma vivência espiritual, mas foi uma vivência minha, revelando como eu lido com os meus construtos arquetípicos. E naquele momento revelou-se para mim que desencarnar, o término dessa vida, era uma continuidade da atividade laboral. Por quê? Porque não há para mim paraíso onde o trabalho não esteja presente. Agora, mas Fernando, o trabalho pode ser visto de outra forma. Sim, você consegue viver de outra forma aqui? Ah, eu não consigo porque meu chefe me persegue. Porque meu subordinado é incompetente. Então, a incompetência não está nele, está em você. A inabilidade não está no seu chefe, está em você. Porque quando nós começamos a fazer essa mudança de posição, aí vamos entender o trabalho como um elemento que nos alavanca a ir mudando. E o que é que isso vai mudar no social, Fernando? Se eu começo a compreender que é o conhecimento alocado ao exercício do cotidiano. Então, por exemplo, quando a gente perguntou aqui que minha amiga lhe descreveu o paraíso, tá? Que eu estou fazendo uma contestação só para dar um impacto, mas na realidade cada um, porque na realidade eu não estou falando algo diferente do dela, não. É porque talvez se ela pegar depois vai dizer assim, não, mas a paz que eu estava falando é aquela paz de não estar brigando com o outro ao ponto de se estapear, de um tirar a vida do outro. É o aspecto de entender as divergências, mas sem tanta digressão. Então, ou seja, não é a palavra pura e crua, é o sentimento que está ali trazendo naquele momento para você buscar construir, buscar elaborar. Porque na ideia do paraíso, então eu vou imaginar que eu vou me casar com minha amiga ali. Vamos casar não, que agora casar fica uma coisa fora de moda, né? Vamos ficar primeiro, depois estar trocando umas trouxinhas junto. E aí vai ser um paraíso. Vai ser aquele amor que um começa a frase, o outro termina. Isso é real? Não. Agora, se nós tivermos respeito mútuo, admiração mútua e cumplicidade, é um solo fértil para que essa relação de equidade e de crescimento de nós dois esteja presente. Eu falei com ela enquanto parceira conjugal no tatame, mas poderia ser com ela enquanto colega de trabalho. Poderia ser com ela enquanto a relação eu, subordinado, e ela, minha chefe. Poderia ser eu com ela na relação dela, minha subordinada, e eu, chefe. O trabalho nos evoca a possibilidade da construção de relações aonde nós não estamos precisando ali se colocar como aquele que pisa sobre o outro, mas aquele que consegue fazer um convite ao outro de coparticipação consigo. E aí o que é que a gente vai notar? Essas relações interpessoais vão ter dificuldades. E com base em quê? 30 milhões de anos. Ou seja, a gente começou por aqui, né? E veio até cá embaixo. Então, tem hábitos que já estão enraigados, né? Vocês conseguem identificar na encarnação atual alguns cacuetes, alguns hábitos que você diz, já está assim, agora só quando desencarnar? Então, às vezes a gente não tem o lado da cama que dorme, a forma que usa o travesseiro e alguns outros cacuetes. Imagine que nessa construção temos vários hábitos que são nossos. Então nós, fazendo toda essa trajetória, somos o que nesse questionamento? Herdeiro de nós mesmos. E aí, o que é que isso nos convida a, olhando-nos como herdeiros de nós mesmos, buscar saber o que eu preciso superar para que meu trabalho simbolize progresso para mim e para o meio social em que eu vivo. E aí, o que é que eu convido? Como é que a gente pode transformar o trabalho nesse elemento? Como é que vocês acham? Seu trabalho do dia a dia. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho uma profissão. Eu sou do lar, né? Sim, não é um trabalho? Louvável como outro qualquer. Ali você vai interagir da mesma forma, só que dentro de um ambiente específico. Então, como é que a gente pode elaborar o trabalho para que trabalho e progresso estejam aí anelados?
O que é que vocês imaginam, meu povo? O que é que nós faz? Pronto, você precisa falar só aí, porque quem está na internet vai poder nos ouvir. Tá certo. É só repetir o que o colega falou no começo da aula, que está muito vinculado ao nosso propósito. Se a gente está trabalhando de acordo com o nosso propósito, pela razão que a gente veio aqui, que a gente pensou, né, decidiu antes de voltar para esse plano, e a gente estiver seguindo esse caminho aí, a gente consegue ter progresso através do trabalho. E como é que a gente enxerga isso aonde a gente está trabalhando? A pergunta é de forma prática, um exemplo prático. Como é que você sente a possibilidade dessa integração? Do que ela terminou de falar de maneira tão, elucidativa, né? Como é que isso... Eu posso dar um exemplo prático, né? Eu penso que a gente, no trabalho que a gente exerce, a gente não pode se desligar. E você falou uma coisa que para mim é perfeita, né? A gente vive no trabalho associando a coisa do ter e esquece um pouco do ser, né? Eu, por exemplo, dou aula para o ensino médio. Então, assim, quando eu estou lá, o público-alvo da gente é medicina, né? Ciências da natureza. Então, assim, eu sempre busco trabalhar os conteúdos, mas tentando trazer esse aluno, esse menino do que está no ensino médio hoje, para uma visão de que ele vai se tornar um médico, tá, mas tem dois tipos de médico, aquele que nem olha para a cara do paciente porque é SUS ou plano de saúde, e aquele que faz aquela consulta up porque é uma consulta particular. Então, trabalhar, eu tento levar para o meu trabalho também, não só a questão do conteúdo, mas também da perspectiva do projeto de vida dele, que tem que impactar de uma forma mais positiva na sociedade. De que forma, né? Acho que em todas as profissões a gente pode pegar um exemplo dessa forma. Ok. E vocês, quem mais? Como é que visualiza isso na sua prática diária? Eu vou dar, por exemplo, o meu exemplo, né? Que eu, quando vim para cá, parei de trabalhar, fiquei em casa e estou cuidando das minhas filhas. Então, como mãe, eu tento dar melhor educação, vamos dizer assim, mas instruir elas a viver em sociedade, de maneira a ter empatia pelo outro, a ser um ser humano melhor. Não tanto conteudista, né, que nem esse negócio de escola, de ter conteúdo e de fazer. Então, eu tento, né, é uma tentativa de criá-las para serem seres humanos melhores. Então, isso eu acho que é uma forma de trabalhar para o progresso, né, porque elas vão continuar. Quem mais? Galera do fundão. Tem cá na frente. Vou repetir o que eu trouxe ontem na Mediúnica. No meu caso, eu estou fazendo uma troca de profissões. Sou advogada há 10 anos, mas vou interromper a advocacia 31 de dezembro de 2021. E a partir de janeiro, eu vou estar aí em busca do meu propósito para poder entender e me conectar com isso. Não estava tendo nenhum problema, a minha vida não estava ruim, enfim, mas eu sentia que não tenho a conexão com o meu propósito de vida. É um propósito muito mais leve do que o advogado hoje passa o dia resolvendo o problema dos outros. E eu quero outro viés para a minha vida. Esses aspectos que nós vimos aí colocados, o que é uma coisa que traz clara, é quando, em vez de viver apenas no automatismo, ou seja, como quem acorda de manhã, toma café, certo? Sai para trabalhar, almoça ao meio-dia, volta de noite e vai dormir. Nós começamos a fazer o seguinte, se preocupar com a pergunta de quem sou. Porque às vezes eu pergunto, quem você é? Ela diria, eu sou advogado do Tribunal de Justiça da vara tal de não sei o quê. E, Fernanda, quem é você? Eu sou médico da Hospital Santa Isabel. Fernanda, não, eu faço psicoterapia. Eu começo a me designar a partir das minhas funções. É como se as funções fossem o que descreve minha identidade. E na realidade é isso. Na realidade é isso. Aí vamos ter o quê? Aposentou-se, a função sumiu e faz o quê? Tristeza, melancolia, isolamento. Porque somos mais do que isso. Então, uma das formas é quando eu começo, então, a olhar para as minhas personas. Ou seja, quem sou eu, o profissional?
O profissional, quando lidar com o paciente SUS, o profissional, quando lidar com o paciente privado, o profissional, quando lidar com um adolescente, o profissional, quando lidar com um idoso, o profissional, quando lidar com outro colega, o profissional, quando lidar com alguém indicado pelo colega. Em teoria, você vai dizer, Fernando, todos aí são médicos. Mas a gente vai começar a notar que você vai criar, naturalmente, peculiaridades em cada um desses papéis, ou subpapéis. E o que é que eu estou descrevendo agora? É que, no momento que eu começo a olhar para os papéis, identificando os subpapéis, ou seja, os personagens e subpersonagens, que vai apresentando nesse espectro, eu estou exercitando um olhar crítico sobre mim mesmo. E naquele momento eu identifico que, para lidar com criança, por exemplo, eu tenho que ajustar, ou saber qual é o meu limite. Para lidar com o colega médico, também. Então, como é que eu começo a perceber? A me diferenciar daquela persona. Identificar que aquilo é um papel, tem tais características aqui e ali. E com essa multiplicidade, lógico que eu estou para além disso, que eu consigo olhar criticamente sobre isso. Então, olhar as personas. Como nós estamos falando de trabalho, eu estou falando de trabalho. Mas se olhe também das outras personas de atuação, os seus outros papéis de atuação. Para que você possa se descristalizar. Conhece aquele texto de Machado de Assis, eu acho que é o Soldado de Milícia, né? É que ele se identifica com a farda. Quando ele tira a farda, ele não sabe quem é ele. Ele perde a identidade. Então é aquela história do juiz que pergunta, você sabe com quem você está falando? Ou seja, perde a identidade do espírito enquanto ser e essência para aquele papel. E sofre por demais com relação a isso. Então, tudo que vocês falaram, na necessidade de orientar, isso vai ganhar uma característica evolutiva se eu olho para isso criticamente. E vou azeitando. Até porque nós que temos filhos, 2 filhos apenas, vamos ver que a forma de educar um é diferente da forma de educar o outro. Porque são singularidades. Cada um é de um jeito. E, na verdade, assim, dentro de casa, a gente tem que sempre olhar para a gente e, internamente, a gente vai mudando o jeito. Tanto de... Eu tenho 2, né, filhas completamente diferentes. Se eu falo com a mais velha de uma maneira e falo com a mais nova da mesma maneira, não dá certo. Né? Você tem que ir se ajustando. E com o meu marido também. Então, assim, ele é de um jeito que eu tenho que lidar, a mais velha é de um jeito, a mais nova é de outro. E aí a gente já vai olhar para dentro de si, né? E conseguir ver como você faz da melhor forma com cada pessoa. E daí isso se expandir, né, para o mundo, não só dentro de casa. É porque veja qual é a experiência. No momento que eu identifico e faço um olhar crítico sobre essas personas ou subpersonas, eu consigo me afastar e olhando para aquilo daquele jeito. E aí o seguinte agora, eu não estou sendo um Fernando para agradar a Bia, um outro Fernando para agradar a Maria Fernanda e um outro Fernando para agradar a Simone. Não. Eu estou sendo um Fernando que usa as suas habilidades para lidar com Bia, para lidar com Maria Fernanda e para lidar com Simone. Aonde possa propiciar aquela relação o melhor possível, sem perder minha identidade, porque minha identidade não está no papel, mas no como eu exerço isso. Isso começa a transcrever, que vai lhe dar uma visão da personalidade, certo? Então, que vai estar presente no personagem, a forma como você lidar com isso. Então, é o personagem passando a identificar as suas personas e transformando-a na construção de uma personalidade ótima, que vai estar transcrita na forma como ele lidar com suas inter-relações, onde o trabalho que se passa ali pelo menos 8 horas por dia é um dos espaços de maior exercício desta prática. E aí vamos então começar a compreender que nesse momento então, eu, personagem, olhando para os meus papéis e buscando ajustá-los, criando um senso crítico, eu vou despertando na realidade a percepção de que sou espírito imortal e que há esse olhar crítico e da maneira que eu também olhei para o personagem, eu agora posso me colocar como espírito imortal, me observando enquanto personagem. Por que isso? Porque quando eu faço o exercício de olhar as minhas personas, você vai ver que depois de quando você vai dizer assim, poxa, Fernando, mas você pisou na bola naquela hora. Então, ou seja, eu tenho um outro olhar, que está olhando para mim, que olho criticamente para a minha persona, que eu estou colocando como olhar do espírito, que está voltado agora para uma ética e não para um código de conduta moral.
Uma ética transversal que aparece à humanidade da qual nós fazemos parte. Então, se eu consigo integrar isso naquilo que eu chamo de trabalho, olha como o trabalho ganha agora uma outra dimensão. Ganha um outro elemento. E, a partir desse momento que eu faço essa triangulação, o que é que eu vou conseguir fazer? Cada vez atuar melhor com as minhas personas, se me cristalizar nela e aceitando a finitude desse personagem. Porque esse personagem, você lembra aquela história do trabalho? As células vão se desgastando. O meu corpo vai ganhando limitações cada vez mais progressivas. Meu psiquismo, idem, certo? Há lá as custas da demência vascular, que ocorre com um percentual significativo. E quando isso vai acontecendo, se eu aprendi a lidar com as personas, construindo esse personagem mais estruturante, ele não vai se sentir se desintegrando a partir do momento que os seus papéis não podem mais ser assumidos. E para que ficar velho, depender dos outros? É um ato de amor, aprender a depender dos outros. Aprender a depender dos outros. A ensinar ao outro, através do exemplo, que depender não é demérito. Não é demérito. E aí, então, nós vamos sendo convidados a lidar com o olhar do que é que nós estamos chamando de evolução. Isso aqui parece evolução, mas às vezes é isso que a gente está fazendo. E não é com o pobre do sanduíche, não. Com as informações. Eu digo que eu tenho 20 anos de espiritismo, que a minha estante tem todas as obras de Kardec, todas as obras de André Luiz, todas as obras de Emmanuel, que eu tenho uma biblioteca digital, que tem mais de 550 livros. E aí, então, é como se eu tivesse igual a isso aqui. Se tudo que eu digo não se transcreve no meu cotidiano. Que é quando eu peguei a pegada daquela hora que você falou de si, é porque se eu pego agora e começo a olhar de mim, eu vou começar a trazer uma outra proposta. Agora veja que isso também, eu não posso descrever que isso é evolução. Aqui era o trabalho braçal, aqui o trabalho mais intelectual. Por quê? O trabalho às vezes está se transformando em quê? Vício das mídias sociais. Onde eu deixo de enxergar o outro, porque meu mundo passa a ser apenas a telinha. Então, quando você citou a ideia de que o excesso pode fazer mal, eu trago esse elemento de excesso. Ou seja, onde eu passo do limite. Porque onde é que está a sabedoria? Não é nem em não fazer e nem em fazer. É saber até onde. Certo? Para a gente poder ter... E aí, esse olhar crítico me traz a necessidade de olhar o que agora? Nós temos família carnal, material e família espiritual. Então, aquilo quando vocês citaram da imortalidade, né? Se eu começo a entender que eu sou um espírito imortal e a vida continua, e eu entendo que o paraíso, que a gente fala de um paraíso pós-mortem, né? Nós espíritas, uma coisa que eu acho fantástica que foi trazida é o seguinte, ó, morreu, você não ganha nada porque morreu. Então, a primeira coisa, desconstrói tanto o inferno como o céu. Eu vou continuar onde eu estou, tal qual sou. Uma outra coisa fantástica que vai dizer é o seguinte: estar preso à vida material não quer dizer estar encarnado. Quantos espíritos desencarnam e continuam aqui, ainda querendo os prazeres sexuais, bebida, droga, várias outras coisas, porque não conseguem ter um propósito, como meu amigo colocou, que esteja para além daquilo que a traça e o ferrugem é capaz de destruir. Então, veja só, se o meu trabalho se resume a receber o meu din-din, para pagar as contas no final do mês, botar gasolina no meu carro, na minha lancha, certo? Pagar o meu condomínio especial em que ali eu moro, tá? O que é que ele está construindo para mim enquanto espírito? Você lembra daquele quadro? Personas, o personagem olhando as personas, e eu enquanto espírito olhando esse personagem. Porque às vezes eu estou vivendo apenas no nível entre personagem e persona. E aí na hora que desencarna, não precisa desencarnar, às vezes bate um câncer na porta, como é? É assaltado, o filho é assaltado, a vida dá uma chacoalhada, aí tudo aquilo que parecia que era ser, mostra que era apenas ter. E aí convida a gente a olhar o quê? Para outra coisa.
quem sou eu no contexto social onde vivo. Onde aqui aparecem as duas criaturas de... Como é? Colarinho não. Colarinho é cá em cima, né? A manga de... A gola de... Como é? A abotoadura ali dourada, toda branquinha. E a gente vai dizer o quê? Aqui está o grande problema da sociedade. Se eles não roubassem, se eles não fizessem... Agora a pergunta é... Quando a gente vai olhar isso, vamos dizer o quê? Que eles são o quê? Indiferentes, né? Não estão nem aí. Agora, essa outra imagem, a gente já se reconheceu? A maior questão é a indiferença. Porque quando eu estou na indiferença, o outro, para mim, inexiste. Inexiste. Então, no momento que eu começo a segunda, pensando só no sextou, meu trabalho inexiste. Porque é só fonte de amargura e desprazer. E por isso que eu gosto da sexta-feira. Encho a cara, seja de cachaça, cerveja, vinho, uísque ou qualquer outra coisa, porque é muito tranquilo. Ou às vezes o inverso. Eu uso o meu trabalho como esse elemento de aniquilação do papel social. Ou seja, eu acordo às 5h30 para 6 da manhã, saio para o trabalho, só chego do trabalho às 22h30 ou 23 horas para dormir. Levando esta vida, eu estou também contemplando os outros elementos da experiência do viver, ou às vezes é uma bela desculpa para eu não lidar com aquela questão da relação conjugal, familiar, com os problemas que estão ali, porque eu vivo só para o trabalho. E eu coloco esse trabalho num patamar lá em cima. Se lembra daquela história das personas? Eu estou cristalizado naquela imagem. E utilizo os argumentos mais fantásticos para dizer que isso é o principal. E aí a grande pergunta, e onde é que está o espírito imortal, né? Vai fazer a mesma coisa, desencarnado lá de lá, vai trabalhar das 6 da manhã para não lidar com a interrelação? Por quê? Porque, se lembra aquela história da célula, do tecido? O coração, ele só trabalha ou ele trabalha e descansa? A gente, quando olha, vai dizer que ele só trabalha, mas ele bate e relaxa. Ele bate e relaxa. Então, ele trabalha e descansa. Para que possa, de novo, fazer um novo ciclo e aí sucessivamente. O que é que isso nos convida à ideia de que não se esconder por trás do trabalho, entender que as outras atividades fazem parte. Entender que eu não cresço apenas na minha atividade laboral. Então, a partir daí, é um convite a se perceber como esse agente transformador transformador da sociedade. Entender como é um processo que não causa involução, porque aí eu perdi o emprego, no sentido que eu me aposentei. Então, o que é que eu sou agora? Um peso morto? Ou eu tenho muita coisa a ensinar em outros aspectos? Na participação de trabalhos voluntários, de outras atividades. Tem um desses apresentadores, aos 90 anos, apresentando um programa sobre o aspecto das mudanças, né, do ecossistema do planeta. 90 anos, rapaz, inteiraço. Como eu tenho alguns pacientes assim no consultório comigo. Então, desconstruir aquela função de persona, ver o trabalho de uma outra forma. Agora, será que de fato muda se eu chegar no trabalho segunda-feira cheio de tesão, né? Oba, segundou! O que é que falta para a gente fazer isso? O que é que vocês acham? O que é que falta para a gente, cada um de nós, na sua atividade? Chegar na segunda-feira e dizer, segundou. O que é que falta? Para nós que somos espíritos já evoluídos, né, mais desmaterializados, espiritualizados, o que é que falta para a gente dizer, segundou? O que falta ainda para abrir o nosso psiquismo para uma outra forma de olhar? O que é que nos falta? O que é que a gente diria para o espírito que está aí ao seu lado, né?
lhe perturbando, e que ele estava aqui, enquanto eu estava falando com vocês, eu estava mentalmente conversando com ele, e dizendo o seguinte: olha, rapaz, deixa de perturbar a criatura, você está perdendo o seu tempo. E eu digo para ele: quer estar próximo dele? Reencarne como um parente, um amigo próximo, e vai aí tocando a vida. Só que ele diz assim: não, mas esse trabalho de que você fala é só castigo. É só sofrimento. Então, como é que você diria para ele no sentido de poder dizer o que eu terminei de dizer agora? Segundou! E agora vale a pena. O que é que você diria para essa criatura, para que ele, em vez de ficar aí colado em você, ele resolvesse reencarnar, porque encontrou em você um estímulo para olhar de outra forma? O que é que vocês diriam para ele? Deixa eu ver se tem resposta aqui. Oi, boa noite. Eu acho que mudando a nossa visão sobre o trabalho, a gente muda também o propósito nele. Então, a partir do momento que a gente olha e fala: não, olha, aqui nesse problema com o chefe ou com o subordinado, a gente vai conseguir evoluir, a gente vai conseguir progredir. E aqui nessa questão específica, é aqui que eu vou melhorar. A gente muda a forma de enxergar e talvez ele possa virar nosso propósito também, porque é com ele que a gente vai crescer. Então, eu poderia mostrar para ele qual a necessidade do trabalho, enquanto o propósito que você descreveu. Dizer para ele que o limite do trabalho, quem é que impõe? A gente mesmo. Mostrar para ele que a escolha das profissões pode ser algo decisivo, aonde se o que eu escolho é pelo que me pagam ou pelo que eu me realizo. E quando eu faço isso na conversa com ele e buscando integrar em mim, eu começo a ser o elemento que pode me alavancar a lidar com o meu trabalho de uma forma diferente. E aí, então, eu possa, ao falar sobre distribuição de renda, porque o próprio Espírito diz assim: mas o que é que adianta eu vou vir para nascer nessa favela daqui e ser um pobre eternamente? Por quê? Porque a estrutura socioeconômica desse país não beneficia quem vai nascer na favela, porque eu sei que eu vou nascer na favela, por tudo aquilo que eu tenho que pagar pelo que eu já fiz. E o que é que a gente diria para ele? Que a perspectiva é assim: você vai vir e vai nascer na favela. Vocês conhecem gente que não tem quase nada e vive em paz com a vida? E vocês conhecem gente que tem que aparentemente quase tudo e vive em extremo desespero ou melancolia? Então, na realidade, a distribuição de renda, ou seja, a renda que você tem, é o que lhe faz mais ou menos feliz? Eu não estou dizendo que não é bom querer ter uma casa, querer ter condições dignas de vida. Não é isso que eu estou postulando. Eu estou dizendo o quanto você transforma isso como algo que vem de fora para você. Se eu pegar um espírito que nessa encarnação, ele estava aqui atrás me perseguindo. Só que é o seguinte: na encarnação que nós vivemos juntos, ele era um excelente gestor. Conseguia tirar leite de pedra. E agora, pela fala de vocês, ele se estimulou a reencarnar. E ele reencarna aqui nesse favelão, no meio de tanto traficante de acha quatro. E nas falas de vocês, dizendo que o trabalho pode ser algo que dê valor à vida, ele decide que droga não dá certo, que ele já se mexeu um monte de coisa. E aí, se ele reencarna nessa favela, com essa visão, certo? Essa habilidade já integrada, você acha que a maior probabilidade é dele ser o servente da obra ou o dono do pequeno comércio? O dono do pequeno comércio. Porque cada habilidade que você integra, você não perde. Então, diria ele, não sei como é que você vai chegar, mas você vai ter a oportunidade de aqui praticar. O despertar de habilidades.
Se da vez passada você está brigando comigo porque eu fui o chefe que não lhe dei o aumento e por isso você então se desiludiu e matou a si e a sua família e me culpa por isso, perceba, reencarne. Reencarne. E tome como exemplo aqueles que nascem no meio de pais agressivos, nascem no meio de pais com distorções até dentro da questão de sexualidade. Eu não estou falando de questão de orientação sexual, estou falando de distorções de fato, porque isso não é distorção, né? E são pessoas diferentes. Porque não depende aquilo que você vai conseguir dos sistemas, do que há de desigualdade ou da busca de um sistema ideal. Você pode ser esta pessoa. Então, é que entender que a vida é um convite para esse trabalho de autodescoberta, de autovalorização, para que possamos ser no mundo e fazer do mundo aquele lugar que a gente tanto queria, que a gente tanto quer. Porque quem é que vai voltar de novo para aqui? Somos nós. E aí, então, eu possa sair da visão de que isso é o correto. Vocês acham que isso é o correto? A pobre da raposa aqui o leão em cima dela. Isso é correto? Agora, quando a gente liga para aquele bendito call center da operadora de celular, certo? A vontade que dá para a gente fazer, não é essa? Então, é reconhecer esses movimentos em cada um de nós. Lógico, somos seres humanos porque nós temos emoção. Emoção não é programável. Aí é que está a beleza de cada um de nós. É quando a gente começa a notar que, olhe, isso aqui aparece, por exemplo, quando eu preciso falar com um call center, eu passo um mês me trabalhando. Certo? Quem está atendendo não tem nada a ver com a história. É um mero empregado, normalmente mal capacitado para lidar com as questões que vêm ali presentes, e que jogar tudo sobre ele não vai resolver o problema. Mas quando a gente olha, sem trazer para a gente espera que haja uma normatização pronta. Em vez de entender que toda normatização que existe é um espelho de quem? De nós mesmos. E, nesse sentido, esses sistemas econômicos que vigoram se baseiam na supremacia do capital sobre o trabalho humano. E aí vamos dizer o seguinte, não, isso é coisa de Marx ou de qualquer outra coisa. Como é que você remunera a sua empregada doméstica? Você é lavador de carro, sou diarista. E aí sua diarista agora fez uma pneumonia, vai precisar comprar levofloxacino para tratar 14 dias. Isso vai levar uma boa parcela do salário dela. Aí você diz o que para ela? Ah, nega, se vira, o salário é seu. Agora, quando a doença bate à sua porta, você vai ter que lidar com a medicação de custo elevado. Você vai em busca de quê? Você vai em busca de mover uma ação contra o SUS, para o SUS pagar aquilo que você precisa receber. Se a sua empresa disser, não, vamos lhe dar um adiantamento, vamos parcelar para que facilite o que você está vendo, você vai achar que isso é uma maravilha. Agora, por que é que você quer para você, mas você não consegue dar para o que está contigo? Então, esse sistema, temos que olhar o quanto ele já está enraizado em nós. Eu fico feliz quando eu preciso de uma secretária no domingo e para a gente achar dá um trabalho desgraçado. Eu fico feliz, porque eu sou, alguns Fernandos habitam em mim. E um dos Fernandos é um Fernando proletário bem complexo. Eu fico feliz. Chateado porque às vezes eu vou terminar não podendo fazer a festa. Aquele encontro. Mas eu fico feliz. Porque eu sou de uma época onde se você dissesse, olha, vai rolar um prato de comida, tinha umas 4 ou 5 na sua porta. Se você dissesse que ia rolar 2 pratos de comida, um para ela, outro para o filho, aí tinha uns 10 na sua porta. E hoje eu não tenho isso, porque essas pessoas têm pelo menos isso. Pelo menos isso.
Mas se eu me incomodo, porque agora aquela empregada doméstica, de dentes faltando, de roupas rústicas, está viajando lado a lado comigo, no avião daqui para São Paulo, ou no avião daqui para a Disney, porque hoje ela consegue comprar em 50 prestações, mas paga uma viagem e volta. Mas isso me incomoda. Ou gente sem trato, ou gente sem educação. Então, quando eu digo que isso precisaria ser transformado, e eu não enxergo isso que eu terminei falando que exista dentro de mim, eu estou sendo hipócrita. E aí eu vou estar falando de comunismo, socialismo, capitalismo, democracia, como se fossem rótulos, sem conseguir enxergar o humano dentro de tudo isso, e sem conseguir compreender a descrição que democracia e capitalismo é o melhor possível para nós no estágio evolutivo em que estamos. Assim como da matéria sobre o espírito, o materialismo. O que é para mim, o que é que vocês imaginam como seja colocar a matéria à frente do espírito? Ser materialista. Na questão, então, quando estamos falando aí do trabalho e de como isso vai mais adiante. Que materialismo é esse, quando estamos falando, então, de trabalho? Focar mais no dinheiro sem se preocupar com as pessoas que estão ali. Você pisa no outro para você conseguir o que você quiser e subir no seu emprego e ganhar mais dinheiro e ter sempre mais, e não estar preocupado com o que você está fazendo com o outro. O outro a norma diz que é assim, a regra diz que é assim, ou seja, para com o outro a lei sempre é o fiel. Agora, se for para meus agregados, não. Aonde mais podemos ver aí o materialismo em vez de uma visão mais espiritualista? Quando eu olho o tempo na escala de Cronos, é aquele tempo que você citou, a gente fica correndo atrás de 1000 coisas. Para mim, isso é o materialismo. Quando eu olho para o tempo na escala de Kairos, aí é o espírito. Qual é a escala de Kairos? O tempo de Kairos é o tempo qualitativo. Então, há mulheres que, porque estão a trabalhar, porque além de trabalhar fora para custear as coisas em casa, ela ainda tem a função de mãe, a função de dona de casa, e ela chega, só tem aqueles minutos ali com o filho, mas aqueles minutos que ela tem ali com ele, antes dele dormir, são extremamente valiosos. Porque não é a quantidade de horas que ela está, mas o quanto dela está na hora em que ela está. Então, é para nós entendermos a diferença entre dar anos à vida e dar vida aos anos. Então, quem olha o trabalho sob a perspectiva de Cronos, vai viver eternamente correndo para tentar dar conta. Quem vai olhar para o trabalho através da perspectiva de Kairos, vai começar a degustar a qualidade daquilo que está ali. É você ter tido o prazer de pegar aquela pessoa que você teve que explicar 10 vezes para ela entender, mas que quando ela entendeu e passou a fazer o uso da medicação dela corretamente, aquilo é um ganho interno de um valor significativo. Então, para mim, aí eu diferencio uma coisa de outra, porque para fazer isso é preciso retirar as máscaras. Quem vive sob máscaras, vive sobre o tempo de Cronos. Tem que estar ali na pose para cada um, para ser aonde a troca de máscara é pelo que agrada o outro, e não pelo que é qualidade de vida para si mesmo. E aí, esse chardezinho, por que você não está trabalhando? Porque eu não lhe vi chegando. Conhece alguns colegas nessa história? Ou se vê, às vezes, nessa história?
seja, a gente vive ainda na perspectiva de um Deus punitivo. Um Deus tão punitivo que nos dá o trabalho como castigo. Não conseguimos viver a ideia de um Deus que nos convida a aprender, a entender que precisa fazer não porque Ele está olhando. Então o Espiritismo nos convida a uma conexão com Deus que não é a partir do temor. E aí nos convida a não nos ver como esse personagem do desenho animado, né? Cadê o bicho? Aí, nos convidando a perceber nas nossas limitações uma potencialidade de capacitação para irmos mais adiante. E aí, então, percebermos que, a depender do nosso nível de evolução, os saltos são maiores. E dessa forma, então, é o convite para que a gente possa sair daqui, pelo menos, pensando de que trabalho é sofrimento. Então, aquilo que meu amigo citou, né? Qual o propósito que você percebe nessa sua encarnação? Ou, qual é o planejamento espiritual no qual você está inserido? Você é personagem. Qual é o planejamento? Qual é o seu papel naquilo que está ali? Minha amiga que citou ser educadora, né? Qual é o papel desse educador na sociedade? E qual é a importância dessa sua atual trajetória? Isso vamos ver aí ser difundido em todos os ciclos da ULI, a necessidade desse olhar. Mas pelo tema de hoje, eu convidaria vocês a se perguntar qual é a sua postura frente ao trabalho, ao que a vida apresenta para você. Qual é a sua postura frente ao trabalho, o seu trabalho? Que postura é essa? O que é que você busca? E perguntar para você quais são as ações que você realiza para que sua realização profissional se concretize. Hoje dá para viver buscando realização profissional na sociedade que a gente tem hoje? O que é que vocês acham? E como? Eu trabalho não só pelo dinheiro, sim, que é isso que me sustenta, é isso que eu preciso, mas eu procuro buscar realizações nas minhas atividades. Então, assim, eu busco minhas realizações para minha satisfação pessoal, para o meu crescimento profissional, pessoal, e isso me satisfaz. E, ao mesmo tempo, isso também agrega valor ao trabalho e que eu possa também ser reconhecido por isso de alguma forma. Mas o reconhecimento em si não é o propósito, e sim minha satisfação de eu saber que eu fiz uma modificação, que eu fiz o que eu agreguei, que eu deixei um legado, ou que eu melhorei um processo, por exemplo. Isso me satisfaz, pessoalmente. O que mais? Como é que vê isso? E aí? Quem mais acrescenta algo aí, o que nosso amigo compartilhou conosco? Vamos lá, com relação a esses aspectos que eu coloquei à direita primeiro, mas depois eu trouxe para o trabalho, né? Vamos lá que você está com sua criancinha em casa, os aborrecentes, né? Com todo perdão, não aborrecentes somos nós, que não aprendemos a lidar com eles. Mas, e aí é o seguinte, você está cheio de planos, e ele diz, mamãe, eu quero ser professor, da 1ª à 5ª série. E aí como é que fica? É algo que lhe engrandece, lhe mobiliza, é por aí, ele está viajando na maionese. Afinal, é possível conseguir essa realização profissional, certo? Sendo lá professor da 5ª série? Você mora num condomínio fechado, tem você e sua mulher cada um carro, tem uma casinha de praia ali no Village, e aí seu filho vai ser professor da 1ª à 5ª série. E aí, como é que a gente descreve? E o outro diz o contrário, eu vou ser neurocirurgião. E o outro diz, eu vou ser juiz. Como é que essa realização aparece quando você está de frente para esse panorama? Como é que ela aparece, como é que ela aí se descreve? Então, como é essa postura?
Talvez aquela criatura que vai fazer pedagogia e quer ensinar da 1ª à 5ª série. Pronto, aí citamos a professora. Não, eu tenho, Pedagoga. Vou trazer uma história de vida minha mesmo, né? Eu tenho 2 formaturas. Eu sou formada em contábeis e na época que eu fiz vestibular, eu passei em história e passei em contábeis. E a minha família toda caiu matando em mim. Não vai fazer história, você vai fazer contábil, vai morrer de fome, aquela história, né? E eu me formei em contabilidade, trabalhei anos em contabilidade. A minha vida era pensar no sextor, sabe? Eu ia para o escritório, um trabalho fechado, onde eu não tinha relações interpessoais, e eu sou movida a relações interpessoais, e eu era muito infeliz. Eu começava a segunda-feira pensando na sexta, exatamente como você falou. E aí eu me separei do meu marido e resolvi reorganizar a minha vida toda. A mulher faz assim, né? E aí eu voltei para a faculdade de História. Ganhei certificado de laurea como melhor aluna do curso que eu fiz, e hoje eu me realizo. Eu não vou para meu trabalho pensando na sexta-feira. Então, assim, para mim é uma realização, a minha realização profissional veio na minha transição de carreira, que é o que ela vai fazer, e eu super te recomendo, viu? Mudou o sentido da minha vida. Veja só, você, na sua fala de novo, traz algo que estava aqui, no subliminar. Você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Agora, por que o que acontece? Nós, às vezes, nós castramos o sonho do outro. Pautado na nossa inabilidade, julgamos o outro a partir da nossa inabilidade. Ele pode ser um professor de 1ª a 5ª série fantástico, que busque especializações, busque lidar com crianças especiais e seja a referência para aquilo. Que a questão não é o que você faz, é o quanto de você põe naquilo que você faz. Hoje, uma realidade do nosso mercado, falta de profissional capacitado. Tem um monte de profissional até formado, mas capacitado não. A exemplo, a prova da OAB. Se tivesse medicina, não seria muito diferente. Como se tivesse engenharia e em outros. Você entra num curso de pós-graduação, as pessoas estão ali apenas querendo o papel. Elas não querem, de fato, conhecimento aplicado à prática de vida. Querem apenas o papel. Para dizer que tem aquele título. Então, as pessoas estão nesse ritmo. Então, a pergunta, para a gente poder olhar para isso e poder falar com a minha criança que quer ser pedagoga, eu posso dizer para ela, olhe, quando você está fazendo o que você ama fazer, o que você faz bem e o que você faz para ganhar seu sustento, você está com o trabalho de seus sonhos. Desculpa aí pelo tamanho da letra, que ficou muito pequenininho, mas o que é isso? Aquele paraíso da página, ele não pode ser transcrito no trabalho dos meus sonhos. Quando você traz aí a questão do que você fez. Se eu parar aqui e pedir para que ela vá falando das dificuldades que ela enfrenta, vai ter várias. Porque não quer dizer que, pelo que ela fez essa reversão, só tem o quê? Sem problemas? Só tem relações? Não. Tem todas as questões, porque todas as áreas terão todas as questões. E aí, então, é que o nosso convite é para se perceber esse espírito autodeterminado, definidor de sua própria história, quando assume esse papel. E aí, então, deixar de dizer que meu trabalho é uma merda. Ou utilizar dessa outra frase. Eu bato nele. Exatamente bato nele. Agora, se eu quero bater nele, é porque eu não estou utilizando essa energia para me impulsionar. Porque quando eu utilizo essa energia para me impulsionar, eu apenas entendo que ele é alguém limitado àquilo que ele está ali amarrado no tempo. E aí, então, a ideia de materialismo, que seria a matéria em seu movimento, a realidade fundamental do universo, com capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, isso cai por terra. Porque a gente não explica tudo a partir do materialismo. E aí, é isso que explica tudo. A gente entender que não tem um corpo, ou seja, eu estou vendo o meu espírito. Não, eu sou um espírito vivendo uma realidade no corpo físico.
Então aí eu passo a entender que eu vou viver bem após a morte de acordo com o que eu fiz enquanto no corpo físico. Então agora a ideia de imortalidade é isso. Eu vou viver melhor a cada dia a partir do que eu fiz no que estava aí presente. O aqui e agora me determina o que eu vou vivendo. E aí, nesse sentido, vamos nos encontrar não mais querendo ser apenas esse ser de luz. Isso é piada. No nível em que nós estamos, todos nós vamos ter sombra e luz. Até porque muitos elementos sombrios são extremamente positivos, quando a gente vê a contextualização no qual o colocamos. E aí, então, isso vai nos convidar a perguntar se somos mais um ou se somos um. E aí, olhar essas normas de ética, que já datam de quase 2 milênios, poucos são os que se compreendem e ainda menos os que as praticam. Dizem os espíritos, essa ética é amai-vos uns aos outros. E aí, quando a gente olha, o quanto somos capazes de trazer isso para o nosso cotidiano, ser um incentivador disso a partir das nossas atitudes, como alguém fez um dia. Eu tenho um sonho. E aí eu trouxe para que a gente pergunte qual é o meu sonho e possa se perguntar de que é que adianta apenas viver chorando e se perguntando, dizendo que não há caminho, não há lugar. Então, é quem olha e diz, olha, você vai morrer de fome se fizer história. Você vai morrer de fome se for professor da 1ª à 5ª série. Você vai morrer de fome se você for um bailarino. Bailarino no Brasil não dá para nada. Então, é esse o elemento. O quanto você é capaz de investir no seu próprio sonho como elemento de trabalho. E aí, o quanto você está disposto a despertar dentro desse mecanismo. O quanto você está disposto aí a despertar, a olhar de uma outra forma, a identificar de uma outra maneira. Quem, na sua... Aqui eu gostaria um pouquinho de algum relato de vocês, como ambas ali já fizeram, e minha amiga ali também, né? Aonde essa vivência cotidiana do trabalho representou para vocês algo que a gente citou cá embaixo. Era a vontade se isso estivesse aqui nas minhas mãos. Voltando. Pronto. Sua experiência de vida com o trabalho, aonde essa experiência se enquadrou em um desses objetivos específicos aí? Minha amiga citou a dela em casa, nesse trabalho como quem trabalha em casa, cuidando dos filhos, orientando. Minha amiga como professora, minha amiga ali dentro da área, essa máscara cansa, da lei, modificando agora, né, a sua possibilidade de trabalho, e vocês? Meu amigo também citou um pouco ali da questão do trabalho, de como ele lidar com isso. E o que mais vocês trariam aí da sua experiência que tivesse condizente com um desses tópicos? Ou seja, se a gente pensar você vê no seu trabalho cotidiano algo que faz com que a sua atuação traga para a possibilidade de um sistema social mais justo? Exemplo, você lembra que eu citei do paciente que chega lá, o cara vem de chique-chique para pegar a medicação no Hospital Público de Salvador, que gerencia essas medicações. Ele chega ali com a receita, e a receita caiu pingo de água, estava com alteração no carimbo, mas a pessoa pega o papel geral, que é o que libera a cada 3 meses, e olha que é o nome do mesmo médico. É a mesma quantidade que ele usava antes. E aí ele diz, olha, eu vou liberar para o senhor agora esse mês, mas o senhor precisa procurar seu médico nesses próximos 30 dias, para que no mês que vem o senhor venha com a receita corrigida, porque eu não posso ficar lidando com essa receita como está. Porque eu sei que essa pessoa mora lá em Chique-Chique, juntou o dinheirinho dela para conseguir vir até aqui pegar a medicação.
Não estou fazendo algo errado porque eu sei que é aquela medicação, porque a outra guia que é dada a cada 3 meses mostra que é aquilo ali. Então, eu estou trazendo um elemento de equidade? Estou. Quando eu pego a minha empregada doméstica que passou aquele levofloxacina, eu digo, olha, quanto foi que foi o remédio? Olha, doutor, foi R$300. Então é o seguinte, compre o remédio e eu vou dividir para você em 10 parcelas. Todo mês você vai me dar 30. Eu estou trazendo algo para um sistema social um pouco mais justo. Então, a nível desse exemplo, o que mais vocês poderiam fazer enquadrado entre esses objetivos? Com relação à natureza com o nível de, ou seja, o trabalho é uma necessidade, sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Todos nós tivemos filhos, né? Ou temos filhos. O que é que vocês acham do trabalho da babá? Vocês já olharam para ela, fazendo com que ela enxergue no trabalho para além do que seria apenas o trabalho braçal? Você entrega a ela o maior dos seus bens, teu filho. E você vê ela apenas como uma mera executora de tarefa. Então, por quê? Porque isso daí é para gente inferior. Eu idolatro a psicopedagoga do meu filho. Eu idolatro a pedagoga lá da escola. Agora, eu não consigo admirar a babá, que está ali cuidando do meu maior bem. E admirar não é só de admirar, não, inclusive de remunerar naquilo que eu puder para auxiliá-la. Quando eu busco, é inevitável o progresso e o único destino imutável que existe. Minha babá, vem cá. Você sabia que você tem direito a folgas? Você sabia que você não pode ficar trabalhando de 7 da manhã até às 17? Você tem direito a 2 horas de almoço? Eu vou buscar lidar dessa forma ou daquela forma? Ou seja, quando eu busco educar o outro e nutrir o outro de conhecimento, eu estou fazendo isso aqui. Ó. É imutável, sabe por quê? Ela pode até, digamos, roubou uma coxa e saiu de minha casa. Mas ela vai estar menos exposta a ser utilizada por outro como trabalho escravo se ela souber dos direitos dela. Mas ela me roubou uma coxa? Sim. E daí? Talvez, se ela já tivesse esse conhecimento, ela visse esse trabalho de uma forma diferente. O Espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marca a época. A mesma linda babá. Uma coisa que está lá nas mães de Chico, né? Em uma das mães, a criança nasce saudável e aí a criança cai da mão da babá e tem uma lesão neurológica e fica ali em estado grave. E uma das vezes aí ela encontra com Chico, ela queria respostas para aquilo, né? E Chico pergunta a ela, você já agradeceu a ela? E ela não entende. Porque ela culpava a babá. Ter caído das mãos dela foi um ato de misericórdia para aliviar a sua dor, porque você não conseguiria dar conta disso ter ocorrido nas suas mãos. Porque ela não fez de propósito. Assim como você não faria de propósito. Isso estava na proposta reencarnatória dos desafios que aquele seu filho, enquanto espírito, iria passar. Mas você já agradeceu a ela, porque ela foi uma bênção, porque na realidade iria cair de suas mãos. Então, mostrar o valor do olhar enquanto espírito como esse diadema, que muda o significado, o propósito daquilo que a gente está fazendo enquanto trabalho. Pronto, 21:14. Alguma pergunta? Algo para ser colocado? Para dar tempo, meu amigo fazer ainda aí as explanações finais, o que possa ter ainda de fim de semana. O que é que vocês acham de olhar para o trabalho dentro dessa ótica? Indo um pouco além apenas daquilo que nos dá o sustento.
Cadê para eu terminar com a última imagem que tinha aqui? Acabamos com o chefe, desencarnamos a criatura, vimos Martin Luther King, saímos das incertezas, despertamos, e agora a pergunta é, você tem uma relação com a família, com os vizinhos, com os amigos. Agora, veja o quanto você utiliza de tempo no trabalho. E veja quanto isso, se for direcionado da forma que estamos aqui discutindo, melhoraria a sua relação com a família, com os vizinhos, com os amigos, com os afetos e, lógico, com os desencarnados, aprendendo pelo exemplo. Porque, afinal, é você que faz aí toda a grande diferença. Toda a grande diferença vem a partir de você. Não é o outro que faz isso, é você que faz isso na sua própria escalada evolutiva de experiência com a vida. Perguntas? Meu amigo, então... Isso aí, vamos agradecer ao Fernando pela ótima aula.